Meu nome é Mário. Sou brasileiro, tenho 35 anos. E até pouco tempo atrás eu era só mais um segurança em boate em São Paulo. Já tirei bêbado de pista de dança. Já empurrei briga de sertanejo contra pagodeiro. Já vi mulher casada beijar outro cara no camarote e no dia seguinte me pagar pra eu ficar quieto. Achei que tinha visto de tudo. Mas aí apareceu um cara chamado Dominique Leclerc, um francês bilionário, desses gênios da tecnologia, que inventou aplicativos, plataformas e até um chip que mede o seu humor pelo suor da pele. O cara era conhecido por ser excêntrico e muito perigoso. Um dia eu recebi a proposta mais estranha da minha vida: trabalhar numa fortaleza tecnológica no meio do mar. Eu lembro até hoje da entrevista. O cara que me contratou falou num português meio arrastado: Senhor Mário, o trabalho é simples, segurança pessoal, mas precisa sigilo absoluto. Você nunca poderá contar nada que vir a presenciar. Eu brinquei: olha, senhor, eu já vi famoso pelado vomitando no camarim. Não conto nada pra ninguém. Ele me olhou sério. Não é esse tipo de segredo. 2 dias depois eu estava num helicóptero, sobrevoando o oceano. E lá embaixo apareceu a tal fortaleza. Cara, parecia coisa de filme do 007. Era uma ilha artificial, cheia de paredes de vidro, torres metálicas, placas solares gigantes. O mar batia na estrutura com ondas enormes, mas tudo ali parecia sólido. Dominique Leclerc construiu aquilo sozinho. Dizem que ninguém sabe onde começa ou termina a ilha, e que parte dela fica submersa, cheia de salas secretas. Quando desci do helicóptero, já senti que o clima era estranho. Tinha segurança de terno preto em cada canto, olhando torto para mim. Tinha câmera em cada metro quadrado. Dominique apareceu para me receber. Magro, alto, cabelo grisalho preso num rabo de cavalo, óculos redondos. Usava camisa social branca, mas sem botão fechado. Parecia relaxado, mas tinha um olhar que me dava calafrio. Ele me cumprimentou e disse, em português perfeito: Bem-vindo, Mário. Aqui é onde o futuro acontece e onde muita gente pode desaparecer se precisar. Aquilo me deu vontade de voltar pro helicóptero, mas o salário era bom demais. Então eu engoli seco e fiquei. Dominique me explicou que ia acontecer ali uma reunião chamada Conclave Visionário, só para convidados ultra especiais. Gente bilionária, políticos, CEOs, influencers gigantes. O objetivo, segundo ele, era discutir o futuro do mundo. Mas logo de cara, eu percebi que não era só isso. Na primeira noite, enquanto eu fazia ronda, escutei 2 homens conversando num terraço. Dominique tá ficando louco. Ele quer que a gente confesse nossos podres na frente de todo mundo. Não tem escolha, meu amigo. Ele já sabe tudo. Se isso vaza, minha empresa quebra. Aquilo me gelou o sangue. No outro dia, Dominique me chamou para dentro de uma sala enorme. Parecia uma sala de cinema, cheia de poltronas de couro e telões gigantes. Ele me mandou ficar num canto, sem falar nada. E foi aí que começaram a chegar os convidados. Primeiro, entrou uma mulher lindíssima, loira, toda vestida de branco, influencer com mais de 50 milhões de seguidores. No Instagram, só aparece sorrindo, pregando amor e positividade. Mas ali, ao vivo, ela parecia estar prestes a vomitar de nervoso. Depois, entrou um homem asiático, dono de uma empresa de redes sociais. Dizem que ele consegue manipular eleições só apertando meia dúzia de botões. Tinha também um político brasileiro, conhecido por ser limpinho, mas que todo mundo desconfia que lava dinheiro fora. Dominique entrou na frente deles e disse com um sorriso gelado: Senhores, sejam bem-vindos à Fortaleza dos Visionários. Hoje vamos tirar as máscaras. Todo mundo ficou em silêncio. Dominique continuou: Aqui, ninguém está limpo. Todos vocês têm algo a esconder. E todos nós sabemos que no mundo real, segredos são a moeda mais cara que existe. Ele estendeu a mão para pegar um controle remoto. E as telas gigantes se acenderam, mostrando números, gráficos, fotos, rostos famosos. Ele falou: Esta ilha é a minha criação. Aqui eu guardo verdades que ninguém quer que o mundo saiba. E hoje, quero ouvir a confissão de cada um. Carla, a loira influencer, sussurrou: Ele vai nos matar se a gente não falar. E eu, lá no canto, pensei: ali, no meio do mar, eu percebi que a pior prisão não tem grades. É feita de segredos. Depois que o Dominique disse que queria ouvir as confissões,
O salão inteiro ficou gelado. Parecia que o ar-condicionado tinha sido ligado no máximo. Carla, a influencer loira, estava branca feito papel. O político brasileiro suava tanto que a testa dele parecia ter levado chuva. Eu, lá no canto, fingia que olhava para o nada, mas estava com as orelhas em pé. Dominique deu alguns passos pelo palco, devagar. Parecia um professor andando entre as fileiras de alunos só esperando alguém se denunciar. Ele disse: "Eu sei que alguns aqui acham que podem esconder segredos, mas eu garanto, nada fica escondido de mim." Um dos homens, gordo, terno caro, levantou a mão. "Dominique, isso tá indo longe demais. Viemos aqui achando que seria só um retiro de negócios. Ninguém vai confessar nada ilegal aqui." Dominique sorriu, calmo. "Você já confessou. Só de abrir a boca." Todo mundo ficou olhando o gordo. Ele enrubesceu e baixou a cabeça. Dominique continuou: "Aqui, vocês não estão num retiro. Estão numa arena. E só vai sair ileso quem entender que hoje em dia, não é quem é bom que vence, mas quem controla a narrativa." Enquanto ele falava, as telas atrás dele começaram a rodar imagens. Rostos de políticos, CEOs, influencers, manchetes de jornais, escândalos, tudo passando rápido. E eu pensei, esse cara não tá brincando. Ele tá chantageando o mundo inteiro. De repente, Dominique apontou para Carla, a influencer. "Você, levante-se." Ela ficou imóvel como uma estátua. Dominique falou mais firme: "Carla, todo mundo aqui conhece seus vídeos motivacionais, sua imagem de mulher perfeita. Mas eu sei que há 2 anos você financiou bots para destruir a reputação de outra influencer, só para roubar contratos publicitários." A mulher tapou o rosto com as mãos. Não é verdade." Dominique estalou os dedos. Uma das telas mostrou conversas de WhatsApp, documentos bancários. O nome dela estava lá, em várias transações. O salão explodiu num murmúrio. "Meu Deus", disse um empresário italiano. "É tudo verdade?" Carla começou a chorar. Tentou falar algo, mas a voz não saía. Dominique apenas sorriu. "O que vocês chamam de influência, eu chamo de manipulação." Carla caiu sentada na cadeira, tremendo. E Dominique se virou para o político brasileiro. "E você, deputado, quer mesmo que eu mostre o vídeo da mala preta no seu gabinete?" O homem ficou verde. "Dominique, por favor, minha família." Dominique ergueu o dedo. "Eu não ligo para sua família. Eu ligo para verdades." A tensão estava insuportável. Eu via gente se abanando como se fosse desmaiar. Um magnata asiático de terno impecável se levantou. "Dominique, isso vai destruir a economia. Você quer ver o mundo pegar fogo?" Dominique respondeu calmo. "Não, quero moldar o mundo. Quero ser a única fonte de verdade." Eu comecei a suar frio. Ali, percebi que ninguém era intocável. E também percebi que eu, segurança, sabia coisas que podiam me matar. Dominique apontou para o magnata asiático. "E você, acha que ninguém sabe que sua empresa manipula tendências políticas em vários países? Que você decide eleições criando fake news direcionadas?" O homem ficou pálido. "Dominique, se isso sair, a bolsa vai despencar?" Dominique sorriu. "Eu sei. É por isso que eu estou aqui." A mulher loira, ainda chorando, falou fraco. "Dominique, por que está fazendo isso?" Ele se virou para ela. "Porque eu estou cansado de mentiras. Quero construir a maior arma do mundo, a arma da verdade." E eu pensei, o pior tirano não é o que te ameaça com armas, é o que ameaça revelar tudo sobre você. Dominique então bateu palmas. E as portas se fecharam, com um barulho seco. Trancas mecânicas se moveram. "Ninguém sai daqui até a última confissão ser feita." Carla gritou. "Você é um louco!" Dominique sorriu. "Pode me chamar de louco, mas eu sou o louco que segura o segredo de vocês." O político caiu sentado com a cabeça entre as mãos. O asiático respirava como se fosse desmaiar. Eu só pensava numa coisa. Ali naquele lugar todo mundo era prisioneiro. Até eu. As portas da sala se fecharam com um estrondo tão alto que parecia um tiro. Todo mundo levou um susto. Teve gente que se levantou, pronta para correr, mas não tinha para onde correr. Eu vi o magnata asiático passar a mão no peito como se estivesse tendo um troço. O político brasileiro estava encolhido, murmurando orações baixinho. Carla, a influencer loira, chorava com a cabeça baixa. Dominique levantou as 2 mãos pedindo silêncio. "Senhores,
Aqui ninguém precisa morrer, mas a verdade precisa nascer. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o mar batendo nas paredes de vidro da fortaleza. Eu sentia até o chão vibrar com as ondas. Dominique andou devagar até o centro da sala. O que vocês ainda não entenderam é que a verdade é o maior poder que existe, e eu estou construindo a ferramenta definitiva para controlá-la. O político levantou a cabeça, a voz trêmula. Dominique, isso vai destruir o mundo. Você quer ser Deus? Dominique respondeu calmo. Não quero ser Deus. Quero ser o editor da realidade. Eu me arrepiei inteiro, porque eu vi nos olhos dele que não era brincadeira. O homem realmente acreditava no que dizia. Dominique apontou o controle remoto para as telas. E surgiram imagens, planilhas, vídeos secretos, conversas de ministros combinando contratos, CEOs rindo de fraudes ambientais, influencers ensaiando posts espontâneos pagos por empresas. Carla levantou a cabeça soluçando. Dominique, você vai acabar com a vida de todo mundo. Ele retrucou. E vocês já acabaram com quantas vidas? Gente demitida, gente humilhada, gente enganada. Vocês fingem ser santos, mas são os verdadeiros vilões. O asiático tentou falar, a voz quase sumindo. Dominique, se isso sair, haverá guerra. Literalmente. Guerras reais. Dominique sorriu, quase divertido. E você acha que elas não existem agora? As guerras mudaram, meu amigo. Hoje, uma hashtag derruba um presidente. Enquanto ele falava, eu, lá no canto, comecei a pensar que precisava sair dali. Eu não sabia se ia conseguir chegar vivo até o fim daquele evento, mas também não sabia como sair. O lugar era um labirinto de corredores e portas automáticas. Dominique então apontou o controle para Carla outra vez. Você, por exemplo, finge amor, mas vive destruindo reputações de quem ameaça suas marcas. Comprou centenas de bots para inventar traições, vícios, escândalos. Ela começou a balançar a cabeça. Para, por favor. Dominique continuou. Quer que eu coloque aqui o vídeo do seu empresário transferindo dinheiro para a agência de fake news? Carla desabou em choro. Chega, Dominique. Eu pago o que você quiser. Dominique sorriu frio. Não quero dinheiro, Carla. Quero que você confesse. O salão estava em pânico. As pessoas se encolhiam nas cadeiras como se fossem crianças levadas ao diretor. O político brasileiro levantou e tentou se impor. Dominique, isso é sequestro. Você está cometendo crime. Dominique apenas deu um risinho. E quem vai me prender, deputado? A Interpol? A CIA? Eles estão aqui, nessa sala. Ou acham que eu não sei? Eu senti um frio na espinha, porque naquela hora percebi que o Dominique não estava só blefando. Ele realmente sabia coisas sobre todo mundo. Dominique caminhou até mim pela primeira vez. Parou tão perto que senti o cheiro do perfume dele. Um cheiro doce e metálico ao mesmo tempo. Mário, você já viu muita sujeira na sua vida, mas eu aposto que nunca viu sujeira de gente poderosa tão de perto. Eu tentei manter a postura. Senhor, eu só tô aqui para trabalhar. Ele deu um sorriso torto. Pois agora você trabalha pro homem mais perigoso do mundo. Carla gritou lá do fundo. Você tá louco, Dominique? Você quer explodir o planeta? Dominique respondeu calmo como sempre. Eu não quero explodir nada. Eu quero reconstruir tudo, do meu jeito. Nesse momento, as telas começaram a mostrar um código azul rodando rápido. Parecia programação. Números, palavras, gráficos passando num ritmo alucinante. Dominique anunciou. Senhores, apresento a vocês minha maior criação, Atlas. A primeira inteligência artificial treinada exclusivamente com segredos sujos do mundo todo. O salão pareceu sugar o ar. Ninguém conseguia falar nada. Dominique olhou para cada um, bem devagar. Com o Atlas, eu posso derrubar bolsas de valores, eleger ou derrubar presidentes, criar crises que só eu sei resolver. Ou posso manter tudo em silêncio. Depende de vocês. E eu pensei, ali, no meio do mar, eu percebi que às vezes o perigo não é o que as pessoas escondem, é o que elas podem fazer se resolverem contar. Depois que o Dominique soltou aquele negócio de ter criado o Atlas, a tal inteligência artificial, o salão parecia ter parado de respirar. Ninguém piscava. Eu mesmo fiquei gelado, porque até ali eu achava que ele só estava blefando, mas agora eu estava começando a acreditar. Ele olhou pra gente com um jeito meio calmo, mas o olhar dele parecia de quem estava segurando dinamite acesa.
E aí falou andando devagar pelo salão. Vocês deviam me agradecer. Antes de mim, vocês viviam no medo constante de serem expostos. Agora, existe uma chance de controlar isso. Carla, a influencer loira, se encolheu na cadeira. A voz dela saiu fraquinha. Você quer dizer o que agora você é o dono do mundo? Dominique virou para ela com aquele sorriso meio irônico e disse: Eu não sou o dono. Eu sou o editor. Eu senti minha garganta secar, porque a forma como ele falava não parecia só um vilão de filme. Parecia um cara que acreditava mesmo no que estava dizendo. Ele parou perto de mim e falou baixo, só para eu ouvir. Mário, as pessoas acham que poder é dinheiro, mas poder de verdade é saber coisas que ninguém mais sabe. Eu tentei me afastar um pouquinho, mas ele me segurou pelo ombro. E se você é o único que sabe, você controla tudo. A mulher asiática, que até então não tinha falado nada, ergueu a voz pela primeira vez. Ela tremia, mas encarou Dominique. Você vai destruir o mundo, Dominique. Você não tem o direito de brincar com a vida de bilhões de pessoas. Dominique olhou para ela e falou calmo. Eu não tô brincando. Tô salvando. Ela retrucou mais firme. Salvando quem? Você mesmo? Ele deu um risinho rápido, quase imperceptível, e respondeu. Salvando o mundo de vocês. Das mentiras que vocês criaram. Eu percebi que a cada frase, o salão ficava mais quente. Não de temperatura, mas de tensão. Parecia que o ar estava pesado, como se tivesse fumaça invisível ali dentro. O magnata asiático levantou devagar, limpou o suor da testa com um lenço e perguntou: E se a gente se recusar a cooperar? Dominique encolheu os ombros como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Então eu solto tudo. O homem ficou sem fala. Dominique completou. Uma avalanche de verdades. Manchetes em todos os jornais. Governos caindo. Empresas quebrando. E vocês? Vocês viram pó. Eu engoli em seco, tentando ficar imóvel, mas a mão tremia segurando o rádio. Carla falou com a voz embargada. Dominique, se você soltar tudo, vai ter gente se matando. Vai ter guerra. Crianças vão perder casa, emprego, tudo. Ele olhou para ela com um ar quase triste. Eu sei, mas é o preço da verdade. O político brasileiro levantou da cadeira, apontou o dedo para Dominique e disse num tom nervoso: Você é um criminoso. Você acha que vai sair impune disso? Acha que pode chantagear todo mundo? Dominique virou o rosto devagar para o deputado e falou num tom baixo que me deu calafrios. Sabe qual é a diferença entre eu e você? Você precisa mentir para parecer limpo. Eu não. O político gaguejou, tentando responder, mas não saiu nada. O homem simplesmente desabou na cadeira com o rosto coberto pelas mãos. Dominique virou para todos e disse, bem devagar: Vocês são os homens e mulheres mais poderosos do planeta. Mas eu sou o homem que guarda os segredos de vocês. Isso me torna o mais poderoso. Eu comecei a suar tanto que o uniforme colava no corpo. Eu olhava para os lados pensando se alguém ia ter coragem de avançar nele. Mas ninguém se mexia. Dominique me encarou e disse, ainda falando baixo só para mim: Mário, você acha que eu sou louco? Eu hesitei e falei: Senhor, eu não sei o que pensar. Ele sorriu, meio triste. Então pense nisso. O mundo já está doente. Eu só estou tirando a febre. Eu pensei com o coração disparado. Naquele lugar percebi que o maior medo não era morrer, era viver sabendo demais. Quando o Dominique soltou aquele papo de que o mundo estava doente e que ele só queria tirar a febre, eu fiquei ali parado, sem saber se respondia ou se só saía correndo. Ele me olhava direto nos olhos. Tinha um jeito calmo, mas o olhar parecia de alguém que podia mandar-te sumir num segundo. Eu tentei mudar de assunto e disse que só estava ali para trabalhar, mas ele nem piscou. Me falou que, agora que eu tinha ouvido tudo, eu já fazia parte daquilo também. Enquanto isso, o salão parecia prestes a explodir. Um empresário italiano barrigudo começou a gritar que isso era sequestro, que ia chamar o governo, que Dominique ia acabar preso. Dominique encarou o cara, sem nem levantar a voz, e disse que ninguém ali ia chamar governo nenhum, porque o governo estava sentado naquela mesma sala, quieto, sem coragem de falar nada. Eu olhei em volta e vi o político brasileiro encolhido, com a mão tremendo. Nem tentava mais disfarçar. Pode Carla, a influencer, começou a chorar outra vez. Ela dizia baixinho que só queria voltar para casa, que não aguentava mais aquilo. Dominique foi até ela, devagar, como quem vai consolar. Parou bem na frente dela
e sem levantar o tom, soltou que ela devia agradecer por ele estar dando a chance dela confessar antes que tudo viesse a público. Ele falou que, do jeito que as coisas estavam, se ela não falasse, as marcas iam abandonar ela, os seguidores iam chamá-la de falsa, e que o cancelamento seria o menor dos problemas porque depois vinha a justiça. Carla ficou em choque. Olhou para ele, tremendo, e disse que pagava quanto ele quisesse e que ficaria calada. Mas Dominique não quis saber. Ele falou para ela que dinheiro nenhum ia mudar a verdade. Eu comecei a perceber que o clima estava tão pesado que até os seguranças estavam desconfortáveis. Eu olhava para os meus colegas, via que ninguém queria estar ali. Parecia que todos estavam presos tanto quanto os convidados. Foi aí que Dominique virou para a sala toda e disse que aquilo não era sobre chantagem. Ele disse que estava cansado de viver num mundo governado por mentiras e que estava criando um novo sistema onde ninguém ia poder esconder nada. Ele disse algo que eu nunca vou esquecer. Falou assim: quem controla o segredo controla o medo, e quem controla o medo manda no mundo. Eu senti meu estômago embrulhar quando ouvi isso, porque percebi que ele não estava brincando. Um magnata chinês, que até então não tinha dito uma palavra, levantou do lugar. Ele falava inglês bem carregado, mas dava para entender. Disse que Dominique estava brincando com fogo, que aquilo podia derrubar economias inteiras, governos, empresas. Dominique virou o corpo devagar para ele e respondeu que era exatamente isso o que ele queria, que para limpar o mundo, às vezes tinha que derrubar tudo primeiro. O chinês balançava a cabeça, como se quisesse sair dali correndo. Falou que tinha família, filhos pequenos. Perguntou se Dominique ia expor tudo aquilo mesmo sabendo que ia destruir a vida de gente inocente. Dominique disse que ninguém é totalmente inocente quando vive às custas de mentiras. Carla, soluçando, disse que queria ir embora, que ia desistir das redes sociais, largar tudo. Dominique olhou para ela e falou que já era tarde demais, que as pessoas não conseguiam mais fugir do que tinham feito. Enquanto isso, lá no fundo eu vi um grupo de homens falando baixinho entre si. Parecia que estavam combinando alguma coisa. Eu me aproximei devagar para tentar ouvir, mas o barulho das ondas batendo nas paredes de vidro abafava tudo. Eu só conseguia ouvir um pedacinho de frase: temos que resolver isso antes que ele solte tudo. Dominique percebeu o clima e ergueu as mãos para chamar a atenção de novo. Disse que ninguém precisava morrer ali, mas que todo mundo teria que decidir se queria viver sob a sombra do segredo ou sob a luz da verdade. Ele falou que, se todos cooperassem, o Atlas só seria usado para manter a ordem. Mas, se alguém tentasse sair dali, tudo ia para o mundo inteiro. Foi aí que percebi que a gente estava num beco sem saída. Até então, eu achava que podia simplesmente calar a boca, cumprir meu trabalho e voltar para casa com meu salário. Mas naquele momento eu soube que, só por estar ali, eu também já era refém do Dominique. Eu fiquei pensando que se eu fosse falar qualquer coisa depois, ninguém ia acreditar em mim. Iam me chamar de louco, ou pior, iam me fazer desaparecer. E eu pensei, naquele lugar não existia certo ou errado. Existia quem tinha a verdade e quem tinha medo dela. Depois que Dominique falou que todo mundo ali agora era refém, eu senti meu coração batendo tão forte que parecia que ia pular do peito. Eu olhei em volta e vi que ninguém respirava direito. Os empresários estavam com a cara pálida, alguns suando. Carla, a influencer, tremia tanto que a maquiagem já escorria pelo rosto. E eu só conseguia pensar: Mário, o que diabos você está fazendo aqui? Era só ter ficado no Brasil cuidando da sua vida. Dominique começou a andar pelo salão outra vez, arrastando os pés devagar, com aquele jeito de quem está pensando. Parecia que ele estava saboreando o medo que sentia no ar. Ele parou na frente do político brasileiro, aquele mesmo que estava todo encolhido, e perguntou se ele queria confessar alguma coisa. O cara tentou falar, mas a voz não saiu. Dominique se abaixou, ficou bem na frente dele, quase nariz com nariz, e disse que ele tinha 30 segundos para falar, ou os vídeos dele iam aparecer na internet em menos de 1 hora. O político começou a chorar. Chorava como criança, murmurava coisas sobre a família dele, sobre filhos pequenos. Dominique ficou observando ele chorar, sem expressão nenhuma no rosto. Falou que ele não precisava ter medo da verdade. Disse que, no final, a verdade ia libertar ele. Mas, para mim, estava claro que aquilo não era libertação nenhuma. Era destruição.
Carla levantou a cabeça com a voz embargada e perguntou o que Dominique realmente queria com tudo aquilo. Se ele queria dinheiro, poder ou só fama. Dominique virou para ela e disse que ele queria controle. Que não existia nada mais poderoso no mundo do que saber os segredos das pessoas. Ele disse que o Atlas não era só uma ferramenta. Era a chave para controlar tudo. Políticos, mercados, opinião pública. Eu confesso que, até aquele momento, eu ainda estava torcendo para isso tudo ser um grande blefe. Mas olhando no rosto do Dominique, eu vi que não era. O homem acreditava em cada palavra. Ele começou a explicar o que o Atlas podia fazer. Falou que o Atlas era capaz de prever comportamentos humanos, criar notícias falsas que pareciam verdadeiras, manipular redes sociais para mudar eleições. Ele disse que podia, por exemplo, inventar um escândalo sobre qualquer pessoa ali, e em 48 horas, metade do mundo acreditaria. Carla ficou olhando para ele com lágrimas caindo e falou que isso era monstruoso, que ele estava brincando com a vida de bilhões de pessoas. Dominique olhou para ela, respirou fundo e disse que não era ele quem estava brincando, que quem sempre brincou com a vida das pessoas foram eles, os ricos, os influentes, os políticos. Ele disse que só estava nivelando o jogo. Nessa hora, eu senti um frio subir pelas minhas costas, porque de certa forma, eu entendi o que ele queria dizer, mas ao mesmo tempo, eu sabia que estava errado, porque ninguém devia ter tanto poder sozinho. De repente, o magnata chinês bateu na mesa e disse que ia pagar o que fosse para Dominique desistir daquilo, que ia depositar o dinheiro que ele pedisse em qualquer paraíso fiscal. Dominique soltou um risinho leve e falou que dinheiro não significava nada para ele, que ele já tinha mais dinheiro do que conseguiria gastar em 100 vidas. Disse que o verdadeiro valor agora era informação, e que ele tinha a maior coleção de informações podres do mundo. O magnata ficou sem saber o que falar. Só passou a mão no rosto, parecendo doente. Eu olhei para o lado e vi dois homens conversando baixinho. Um deles dizia que, se Dominique soltasse aqueles dados, haveria uma crise global que ia derrubar bancos e destruir a economia. O outro respondeu que, se não matassem Dominique, ninguém sairia vivo dali. Eu juro que senti meu sangue gelar quando ouvi a palavra matar. Dominique percebeu o burburinho e bateu palmas para chamar atenção. Disse que entendia que todos estavam assustados, mas que aquele era o momento em que cada um teria que escolher. Ou confessavam e entravam para o time dele, ou virariam inimigos dele. Falou que inimigos dele não duravam muito tempo. Carla gritou que ele era louco, que isso não era justiça, era tirania. Dominique olhou para ela quase com pena e falou que o mundo precisava de tiranos às vezes, porque sem alguém para controlar, tudo virava caos. Eu fiquei ali parado só ouvindo aquilo, pensando que até aquela noite eu achava que o maior risco do meu trabalho era levar soco na balada, mas agora eu estava no meio de um jogo que podia derrubar governos. E pensei, naquele lugar percebi que o verdadeiro perigo não era morrer, era sobreviver e ter que viver sabendo daquilo tudo. Depois que Dominique soltou aquela de que o mundo precisava de tiranos, o salão ficou mais silencioso do que nunca. Nem a música do mar batendo nas paredes conseguia disfarçar o peso no ar. Eu fiquei parado, segurando meu rádio, mas sem coragem de falar nada. Tinha medo até de respirar alto e ele me escolher para ser o próximo a falar. O magnata chinês, que até então só suava, resolveu tentar de novo. Ele falou com a voz trêmula que Dominique estava brincando com fogo. Disse que expor aquelas verdades ia provocar pânico global, guerra econômica, talvez até guerras reais. Dominique virou o rosto lentamente para ele e soltou que já estava tudo em guerra. Só que as pessoas ainda não tinham percebido. Falou que as guerras agora eram travadas em hashtags, em vídeos virais, em curtidas. Carla, a influencer, interrompeu, dizendo que se ele soltasse tudo ia ter gente se matando, que pais iam perder empregos, famílias iam se desfazer, crianças iam passar fome. Dominique olhou para ela com um ar de quem lamenta, mas não sente, e disse que na opinião dele a mentira era a coisa que mais matava no mundo, que deixar tudo como estava só ia adiar o caos, não evitar. Eu senti vontade de falar, mas engoli as palavras, porque percebi que nada do que a gente dissesse ia mudar a cabeça dele. Foi aí que o político brasileiro levantou devagar. A voz dele estava embargada, como quem está quase chorando. Ele perguntou se não havia outra saída. Perguntou se Dominique não podia deletar tudo, esquecer tudo.
Dominique respirou fundo como se estivesse cansado e disse que não tinha mais como voltar atrás, que as coisas que ele sabia já estavam dentro do Atlas e que deletar seria impossível porque a IA já estava rodando em servidores secretos espalhados pelo mundo. Ele disse que mesmo se matassem ele ali, ninguém ia conseguir parar o que estava prestes a acontecer. Eu juro que nessa hora, senti o meu estômago dar um nó. Carla perguntou por que ele escolheu justamente aquelas pessoas para estar ali. Dominique respondeu que cada pessoa ali representava uma parte do sistema, que todos eram peças importantes do jogo que manipulava o mundo. Ele falou que, se conseguisse convencer aquele grupo, ia ter o mundo nas mãos. Um empresário europeu, careca, levantou-se num rompante. Gritou que aquilo era terrorismo, que ele ia dar um jeito de acabar com Dominique. Dominique nem se mexeu. Só falou num tom baixo que se alguém ali tentasse qualquer coisa contra ele, toda a sujeira dele seria publicada no mesmo minuto. Ele disse: "Eu criei um gatilho automático. Se algo me acontecer, tudo vai pro mundo. E vocês caem juntos." O salão inteiro ficou em choque. Até os seguranças trocaram olhares. Alguns, dava pra ver, começaram a perceber que estavam presos ali tanto quanto nós. Eu olhei pra Carla. Ela chorava de novo com as mãos tremendo. Sussurrou pra mim que não queria mais ser famosa, que só queria voltar pra vida simples antes de internet. Eu só consegui dizer pra ela que, depois daquela noite, ninguém ali ia ter vida simples de novo. Dominique caminhou até o centro da sala. Disse que tinha mais uma coisa pra mostrar. Falou que queria que todos entendessem o poder do Atlas. Ele apertou um botão no controle remoto. As telas acenderam de novo. Mas dessa vez, em vez de documentos ou fotos, começaram a passar simulações feitas pela IA. Era como ver o futuro sendo escrito. Apareciam gráficos mostrando bolsas de valores quebrando, governos sendo derrubados, protestos gigantes explodindo em várias cidades do mundo. E em cada uma das simulações, aparecia uma telinha no canto com o nome Atlas e porcentagens de chance de sucesso. Dominique explicou que aquilo eram cenários que o Atlas sabia como provocar. Disse que bastava soltar uma notícia, manipular uns influencers, derrubar ou levantar hashtags, e o mundo inteiro podia mudar em questão de dias. Eu quase não consegui processar o que estava vendo. Carla cobriu a boca, horrorizada. Perguntou para o Dominique se ele estava disposto a sacrificar vidas reais para manter aquele poder. Dominique respondeu que as vidas já estavam sendo sacrificadas todos os dias, que no mundo, todo dia alguém morria por causa de uma mentira, e que ele só queria expor a verdade, custasse o que custasse. Eu fiquei olhando para ele tentando entender se ele acreditava mesmo nesse discurso ou se era só louco. Mas no fundo, eu sabia a resposta. Ele acreditava sim. E foi aí que pensei. Naquele lugar cercado por mar e vidro, percebi que o verdadeiro perigo não é quem grita que vai te matar. É quem fala calmo, enquanto destrói tudo à sua volta. Depois que Dominique mostrou aquelas simulações do Atlas, parecia que todo mundo tinha levado um soco no estômago. O salão ficou tão quieto que eu conseguia ouvir o barulho do mar batendo lá fora, como se o oceano estivesse querendo entrar para ver o que estava acontecendo. Eu fiquei ali parado com a mão suada no rádio, me perguntando se não seria melhor me jogar no mar e tentar nadar até sei lá onde. Mas eu sabia que, se tentasse sair, ia acabar sumindo antes mesmo de chegar na água. Dominique continuou andando pelo salão, olhando cada um de nós como se fosse analisar um produto na prateleira. Ele disse que tudo aquilo que a gente estava vendo nas telas podia acontecer amanhã, ou podia nunca acontecer, que ia depender só das escolhas que fossem feitas ali naquela sala. O político brasileiro, que já estava com a cara vermelha, levantou e gritou que ia denunciar Dominique, que ia expor ele para o mundo todo. Dominique virou o rosto devagar para o deputado, encarou ele com aquele olhar frio e soltou que podia expor primeiro, e que ninguém ia acreditar num político que tinha mala de dinheiro escondida até no exterior. O deputado sentou de novo na cadeira, pálido, sem conseguir dizer mais nada. Carla, a influencer, levantou devagar. A voz dela estava trêmula, mas ela falou que ele não podia decidir sozinho o destino do mundo. Perguntou se ele não sentia medo de acabar sendo morto por alguém ali. Dominique olhou para ela, suspirou e disse que medo ele até sentia, mas não tanto quanto as pessoas sentiam medo dos próprios segredos, e que se fosse para morrer,
Preferia morrer sendo o homem que expôs a podridão de todo mundo. Eu percebi que, nesse momento, algumas pessoas começaram a olhar umas para as outras, rostos desconfiados. Alguns sussurravam. Parecia que estavam tentando se organizar para fazer alguma coisa contra Dominique. Dominique percebeu também. Ele ergueu o controle remoto e disse que tinha um botão que soltava tudo automaticamente se ele morresse ali. Disse que tinha servidores espalhados em vários países, até embaixo do mar, e que bastava ele não colocar a senha num intervalo de horas para todo o conteúdo vazar para o mundo inteiro. Eu juro que senti as pernas bambearem, porque percebi que a gente estava num jogo sem saída. Não tinha como parar o cara, mas também não tinha como obedecer ele sem consequências. Carla falou para Dominique que ele estava virando exatamente o tipo de monstro que dizia combater, que ele estava querendo controlar as pessoas com medo, igualzinho a quem ele tanto criticava. Dominique olhou para ela, meio pensativo, e disse que talvez ela estivesse certa, mas que, na cabeça dele, a diferença era que ele não estava fazendo isso para ganhar dinheiro, e sim para libertar o mundo. Ele falou que se alguém tivesse feito o que ele está fazendo 30 anos atrás, talvez o mundo fosse diferente hoje, sem guerras inventadas, sem manipulação de mercado, sem gente pobre pagando pelas mentiras dos ricos. Eu escutava aquilo e ficava dividido. Uma parte de mim pensava que ele estava completamente insano, mas outra parte entendia o que ele estava dizendo, e isso me deixava mais apavorado ainda. Enquanto Dominique falava, vi 2 seguranças trocando olhares. Um deles chegou a dar um passo na direção do palco, mas Dominique nem precisou fazer nada. Só ergueu o controle remoto como quem segura uma arma, e o segurança parou na hora. Dominique disse que não ia soltar nada ainda, que ele queria primeiro ouvir as confissões. Disse que cada um ali precisava contar o pior segredo que tinha, que era a única forma de provar que estavam dispostos a começar de novo, sem máscaras. Um magnata europeu, careca, começou a falar. Confessou que desviou bilhões em contratos públicos. Disse que financiou grupos extremistas em vários países só para proteger investimentos. Enquanto ele falava, outras pessoas começaram a chorar. Algumas tentavam tapar os ouvidos. Carla se virou de costas, dizendo que não aguentava mais ouvir tanta sujeira. Dominique olhou para ela e disse que tampar os ouvidos não muda a verdade, que tudo aquilo sempre esteve lá, só que ninguém tinha coragem de falar. Eu estava ali vendo aquelas confissões e pensando que a vida de boate em São Paulo era fichinha comparado àquele lugar. Ali, cada palavra podia valer milhões, ou uma morte. Carla perguntou se ele ia obrigar todo mundo a viver sob a ameaça dele para o resto da vida. Dominique disse que não precisava obrigar ninguém, que bastava as pessoas saberem que ele existia. Ele falou: "O simples medo de mim já me dá mais poder do que qualquer governo." E eu pensei. Naquele momento percebi que ninguém ali estava livre. Todo mundo, inclusive eu, era refém do medo que Dominique tinha criado. Eu estava ali, parado, olhando aquele monte de gente rica confessando crimes e podres, e comecei a me perguntar se não estava sonhando, porque até poucos dias antes, meu maior medo era alguém fugir da balada sem pagar a conta. Agora, eu estava no meio de um jogo que podia derrubar governos. Enquanto isso, Dominique caminhava devagar pelo salão. Ele parecia estar saboreando cada segundo. Falava para todos que dali em diante ninguém mais ia poder se esconder atrás de marketing, discursos bonitos ou fotos de família sorrindo, que o Atlas ia deixar tudo às claras. Ele disse que, quando o Atlas estivesse completamente ativo, ninguém mais conseguiria mentir. Carla, a influencer, olhou para ele e perguntou se ele tinha alguma noção do que estava dizendo. Disse que a internet já era um lugar tóxico, que as pessoas já se matavam por causa de boatos, e que ele só ia multiplicar isso tudo por 1000. Dominique balançou a cabeça devagar e disse que o problema não era a internet, e sim as pessoas, que ele só estava expondo o que já existia. Ele falou que talvez fosse cruel, mas que preferia viver num mundo onde todos soubessem a verdade, mesmo que fosse feia. O político brasileiro voltou a falar. Ele estava todo suado, a gravata torta. Disse que se Dominique soltasse tudo aquilo, o país ia entrar em colapso. Milhões ficariam sem emprego. Bancos iam quebrar. Dominique respondeu que não tinha mais volta, que o Atlas já estava pronto, e que agora era só questão de decidir quem ia ficar do lado dele, ou quem ia virar alvo. Eu percebi que naquela hora, até os empresários mais poderosos estavam com medo. Alguns olhavam para o chão,
Outros cochichavam entre si, tentando achar alguma saída, mas eu via no rosto deles que já sabiam que não tinha saída. De repente, o magnata chinês levantou e disse que aquilo não podia continuar. Falou que estava disposto a pagar bilhões para comprar o silêncio de Dominique. Dominique sorriu de lado e disse que dinheiro não adiantava mais, que pela primeira vez dinheiro não era suficiente para resolver um problema. Ele disse que o que valia agora era a informação, e que ele tinha a maior coleção de informações sujas do planeta. Carla começou a chorar de novo. Falou que não aguentava mais ouvir confissões, que ia enlouquecer. Dominique olhou para ela e disse que ela só estava desesperada porque sabia que a verdade dela também ia aparecer. Nesse momento, o salão ficou tenso de um jeito diferente. Eu percebi que várias pessoas começaram a olhar Dominique com um certo ódio no olhar. Alguns seguranças também pareciam inquietos. Dava para ver que estavam divididos entre proteger Dominique ou se protegerem. Um empresário europeu careca falou baixo, quase só para quem estava perto: "Se a gente não parar esse homem, nenhum de nós sai vivo daqui." Eu ouvi aquilo e senti o sangue gelar, porque até aquele momento eu achava que ninguém ia ter coragem de fazer nada contra Dominique. Mas agora começava a perceber que as pessoas estavam desesperadas o bastante para tentar qualquer coisa. Dominique ergueu o controle remoto de novo e avisou que se alguém se aproximasse dele, ele acionaria o gatilho que liberava tudo automaticamente. Disse que não precisava nem estar vivo para garantir que o Atlas faria o serviço. Carla perguntou, soluçando, se ele realmente ia colocar a vida de bilhões em risco só para provar um ponto. Dominique falou que não se tratava de provar um ponto, que se tratava de limpar o mundo. Disse que, às vezes, para curar uma doença, era preciso cortar a parte podre. Ele disse: "Vocês são a parte podre. Eu só estou cortando." Eu fiquei olhando para Dominique pensando que se ele apertasse aquele botão, a vida como a gente conhecia ia acabar. Não ia ter mais empresas gigantes intocáveis. Não ia ter políticos se escondendo. Não ia ter mais privacidade nenhuma. E ao mesmo tempo percebi que talvez fosse exatamente isso o que ele queria. De repente, o magnata chinês deu 2 passos na direção do palco. Mas Dominique estendeu o braço devagar, apontou o controle remoto e o homem parou. Parecia que o controle era uma arma. Ninguém queria arriscar descobrir se era verdade. Dominique falou que, se quisessem tentar matá-lo, podiam tentar, mas que o Atlas não precisava dele para funcionar. Ele disse que, se morresse, o sistema ia soltar tudo na internet em menos de 1 hora. Eu olhei para Carla, que só chorava e repetia que queria ir para casa. Eu queria falar que tudo ia ficar bem, mas eu mesmo não acreditava nisso. E pensei, naquele lugar, cercado por mar e vidro, entendi que o maior poder do mundo não era o dinheiro. Era saber o segredo que podia destruir qualquer um. Quando Dominique disse que mesmo morto o Atlas ia soltar tudo, o salão ficou num silêncio tão pesado que doía no ouvido. Eu olhei em volta e percebi que as pessoas ali não eram mais milionários, políticos ou influencers. Eram só um bando de gente apavorada, tremendo, sem saber se ia acordar no dia seguinte com a vida destruída. Dominique passou os olhos pelo salão, devagar, como quem observa as peças de um tabuleiro antes do cheque-mate. Ele falou num tom baixo, mas que ecoou pelo salão inteiro, que aquilo tudo era inevitável, que ninguém mais podia viver fingindo que o mundo era perfeito. Disse que ia libertar o mundo das mentiras, nem que fosse à força. Foi então que Carla, a influencer, levantou. As pernas dela pareciam de gelatina, mas ela respirou fundo e disse que ele não tinha esse direito, que ninguém tinha o direito de brincar com o destino de bilhões de pessoas. Dominique olhou para ela com aquele olhar frio e falou que quem destruiu o mundo foram eles, não ele, que ele só estava revelando o que eles fizeram. Carla disse que ele estava se tornando pior do que os monstros que dizia combater. Eu achei que Dominique ia gritar, mas ele só respirou fundo, fechou os olhos por um instante e disse que talvez fosse mesmo o monstro, mas que às vezes o mundo precisava de monstros para derrubar monstros maiores. O magnata chinês se aproximou de novo, num último ato de coragem. Falou que se Dominique soltasse tudo, ia ter guerra, gente morrendo, crianças sem casa, caos total. Dominique respondeu que talvez o mundo precisasse desse caos para começar de novo do jeito certo. Carla gritou que não existia jeito certo que começasse destruindo vidas. Dominique encarou ela e disse que a maior violência era a mentira. Ele falou: "A mentira constrói castelos,
Mas sempre chega o dia em que tudo desmorona. Enquanto eles discutiam, eu percebi 2 homens conversando baixo, meio escondidos atrás de uma coluna. Um deles disse que iam ter que derrubar Dominique ali mesmo. O outro retrucou que, se fizessem isso, tudo ia vazar. Eu fiquei parado pensando se Dominique estava mesmo falando a verdade, se ele tinha mesmo poder para derrubar o mundo inteiro, ou se era só um blefe gigante. Mas, no fundo, eu sabia que não era blefe. O homem estava convicto. Dominique andou até o centro do salão, ergueu o controle remoto e disse que ia dar uma chance final. Falou que, se todos ali confessassem seus maiores segredos agora, ele poderia considerar manter o Atlas em sigilo. Mas se alguém tentasse calá-lo ou fugir, ele liberaria tudo. Carla chorava tanto que mal conseguia falar. Ela disse que Dominique estava doente e que precisava de ajuda. Dominique respondeu que ele não estava doente, que doente estava o mundo, e que ele só estava tentando salvar o que ainda podia ser salvo. Nesse momento, a mulher asiática, que estava calada o tempo todo, levantou. Disse que já não importava mais o que Dominique quisesse, que o mundo ia descobrir cedo ou tarde. Ela disse que o maior castigo para ele seria viver sozinho, odiado por todos. Dominique olhou para ela com um olhar que eu nunca vou esquecer. Parecia cansaço misturado com tristeza. Ele falou: "Sozinho eu já estive a vida toda. Não é agora que isso vai me deter." Carla agarrou meu braço e sussurrou que ia desmaiar. Eu segurei ela, tentando manter a calma, mas eu mesmo estava quase caindo no chão. O político brasileiro gritou que ia confessar tudo, contanto que Dominique deixasse a família dele fora disso. Dominique disse que não podia prometer nada, que a verdade não escolhe quem atinge. Aquele salão virou um mar de choros, gritos, confissões cortadas pela metade. Cada pessoa ali parecia implorar por um acordo, mas Dominique não cedia. Ele disse que ia dar mais 5 minutos para todo mundo decidir. Falou: "Se ninguém falar, o Atlas fala por vocês." Eu olhei para Dominique e pela primeira vez percebi algo nos olhos dele. Não era só poder ou loucura, era solidão. De repente, as luzes da sala piscaram. O telão gigante ficou preto. Um barulho metálico ecoou pelo salão, como se alguma coisa gigante tivesse se movido sob a ilha. Todo mundo se virou, assustado. Foi aí que Dominique largou o controle remoto e disse: "A decisão não é mais minha, agora é do Atlas." Eu senti meu corpo inteiro gelar, porque pela primeira vez Dominique parecia estar com medo. E pensei, naquele lugar, percebi que o maior perigo não é o homem que segura o segredo, é o segredo que aprende a existir sozinho. Chegou aquela hora. Se essa história te pegou, faça o ritual completo. Deixa o like para fortalecer, se inscreve para não perder o fio da meada e ativa o sino para ser o primeiro a saber o que vem por aí. Sua opinião também vale ouro, então comenta aqui embaixo.